Neemias capítulo 1, verso 2 diz assim: Um de meus irmãos, chamado Anani, veio me fazer uma visita em companhia de alguns homens que haviam chegado de Judá. Na conversa que tive com eles, procurei saber como iam as coisas em Jerusalém. Como estão os judeus que restaram? Aqueles que voltaram do cativeiro? E como está Jerusalém? Perguntei a eles. Eles responderam: as coisas por lá não andam nada boas. Os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província de Judá passam por grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém ainda estão derrubados e as suas portas estão destruídas pelo fogo. Amém. Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que Tu és o único digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus. Jesus, Tu és a pessoa mais importante deste lugar. Não há outra pessoa mais importante do que Tu, Jesus. É por isso que nós estamos neste lugar. E eu também peço ao doce Espírito Santo que venha nos auxiliar neste tempo de ministração da palavra. Que flua do altar do Senhor aquilo que Tu tens para nós nessa noite. Que não seja roubado de nenhum coração aqui a palavra do Senhor. Traz entendimento ao nosso espírito, traz entendimento à nossa mente. Nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Nós vemos aí um relato de algumas pessoas que estavam falando com Neemias. Neemias, ele morava num palácio, morava em um lugar muito bom, mas um dia ele se preocupou com o povo de Deus, se preocupou com os judeus, e ele então, em uma conversa que estava tendo, como a palavra do Senhor relata, pergunta do povo de Jerusalém: como que estava o povo de Jerusalém? Talvez assim como nós, né? De repente, se nós somos de outro lugar e então quando chega alguém de lá, você pergunta: e aí, como que está o pessoal, né? Isso é natural, né? É natural quando alguém chega de viagem você perguntar como é que está lá o seu local, pergunta dos seus familiares. E assim foi Neemias, perguntou. E aí a palavra do Senhor diz que o relato que foi dado para Neemias era que as coisas não estavam boas. Quantas vezes isso aconteceu conosco? Muitas vezes, né? Talvez de alguém perguntar para nós e você fala assim: as coisas não estão muito boas. Ou dar informações a nosso respeito que as coisas não estão boas conosco. E aí então esse foi o relato daqueles homens: olha, a coisa não está boa lá. Os que sobraram, os que sobreviveram do exílio, né? Os que sobreviveram, que conseguiram sair do cativeiro, coitados, eles não estão bem. Eles estão muito mal lá na cidade, voltaram para Jerusalém, mas a palavra do Senhor relata que eles falaram de dois símbolos, de duas coisas importantes que existiam na cidade. Primeiro eles falaram: olha, os muros continuam derrubados, porque isso era a primeira coisa que acontecia na guerra. As cidades eram fortificadas, não é como hoje, né? Eram cidades uma distante das outras, e naquele tempo não tinha tanto armamento como no nosso dia, nos nossos dias. Então, uma das armas de defesa de uma cidade eram construir grandes muralhas. E nós temos algumas muralhas até hoje, ainda estão em pé. E aí então, este era um dos símbolos maiores da cidade. Quanto maior a muralha, mais bem fortificada ela estava e mais medo ela dava nos seus inimigos. Então a primeira coisa que aqueles homens falam: olha, os muros ainda estão derrubados, porque era isso que fazia. Primeiramente derrubava os muros. E aí então depois eles falam de um outro símbolo muito importante para uma cidade. Diz
as portas ainda estão destruídas pelo fogo. Era outro símbolo importante. A porta da cidade. Até hoje é importante, né? Nós não temos muito, mas quando nós vamos para o interior, para outros lugares, sempre existem os portais. É a entrada da cidade. Na sua casa deve ter uma porta, não é? Então a porta era um dos símbolos daquela cidade. E aí o que acontece? Esses dois símbolos maiores da cidade estavam destruídos. E hoje nós vamos falar de alguns princípios para um recomeço. Nós vamos ver que esses homens aqui, Neemias, ele cumpriu alguns princípios para um recomeço. E todos nós, em algum momento das nossas vidas, precisamos recomeçar alguma coisa. Amém? Quantos aqui já recomeçaram ou sabem que precisa recomeçar? Nós precisamos. Depois de uma grande queda, sempre tem que ter um recomeço. E aqui então aqueles homens estavam relatando que as coisas não estavam boas. Então falaram dos muros. O muro, então, como eu disse, era um lugar que representava segurança, proteção. Representava então a estabilidade daquela cidade, né? Aquela cidade estava segura porque havia muros. Aquilo preservava a vida dos habitantes daquela cidade. E muitas vezes isso acontece conosco. Os nossos muros estão derrubados. Nós sabemos que nós estamos sem segurança, sem proteção. E aí então você pode imaginar o que é o muro na sua vida. O que é que simboliza o muro para você? Mas nós temos visto que esses muros em muitas pessoas estão derrubadas. Não existem mais. E você sabe muito bem, todos nós temos um exemplo vivo. Com certeza, ou você mora perto, ou você passa em frente a um local que não tem um muro, não tem uma cerca. E o que você mais vê neste lugar? Lixo, sujeira. Queridos, um lugar, um terreno onde não tem uma proteção, não tem um muro, não tem uma cerca, o que acontece? Nós temos aqui muito perto, na beira do rio. Todo mundo, a maioria das pessoas, em nome de Jesus, que nós não façamos isso, mas a tendência é, você tem um saquinho de lixo, aí, não tem nada, não tem muro, joga lá. Por quê? Naquele lugar não tem proteção, não tem uma segurança. Aquele lugar te diz que não tem dono, não é isso? Mas é diferente quando você passa num lugar onde tem um muro e às vezes tem até uma plaquinha escrito propriedade exclusiva do fulano de tal, da empresa tal e assim vai. E aí o que você faz? Lá você não joga o lixo. Por que você olha? Aí tem dono. Então muitas vidas, às vezes muitas situações nas nossas vidas, nós ficamos como esse terreno vazio, baldio. Não tem proteção, então tudo que é ruim joga nas nossas vidas. Nós temos em nós. Por quê? Porque não existe proteção, não existe segurança. Talvez você está aqui hoje à noite, eu estou falando para pessoas que você sabe que a sua família não tem mais proteção, que tudo de ruim está acontecendo com você, tudo que é lixo está dentro da sua casa, tudo que não presta está dentro da sua casa, porque não tem mais muro. Mas nessa noite você vai recomeçar e você vai reconstruir esse muro na sua vida, em nome de Jesus. Deus está nos chamando nessa noite para levantarmos os muros nas nossas vidas. Na nossa vida espiritual, quando é derrubado esse muro em algum momento, talvez por circunstâncias, pela adversidade, você sabe que o muro na sua vida caiu. O que acontece? É natural. Infelizmente, começa a alojar em nós tudo o que não presta, todas essas notícias. Então tudo que acontece lá fora, nós também começa a acontecer. Sabe quando uma pessoa abre a boca do seu lado? Quem já passou por isso? Abre a boca e aí você também já começa. Parece que é contagiante, não é? Assim é uma pessoa que não tem muro na sua vida espiritual.
Você senta do lado de uma pessoa, ela começa a reclamar, daqui a pouquinho você também está... Eu acho que acontece isso comigo também. Está sem proteção. A pessoa estava com um saquinho de lixo, olhou para você, viu, não viu proteção, joga em você. Aí você começa a carregar aquilo. Nessa noite o Senhor diz para você levantar o muro da sua vida. E nunca mais você vai ser contagiado com nada deste mundo, com nenhuma informação. O que acontece também? O que foi falado? Os muros estavam derrubados e as portas, os portões estavam queimados, destruídos pelo fogo. O portão naquela época era muito importante. O portão da cidade significava a riqueza da cidade. Significava os valores daquela cidade. Por quê? Porque aconteciam nos portões das cidades os negócios. Eram feitos negócios na porta da cidade, nos portões da cidade. Então os portões representavam a riqueza, por onde entrava, por onde se negociava, por onde se planejava tudo o que iria acontecer naquela cidade. Muitas vezes os portões das nossas vidas também estão derrubados pelo fogo. Porque são derrubados, porque são destruídos pelo fogo. Mas nesta noite, o Senhor Jesus vai te dar instruções para você começar, recomeçar. Você vai levantar novamente o seu portão. Então veja o que Neemias fez. A palavra do Senhor diz que quando Neemias ouviu essas informações, ele começou a chorar. Ele se lamentou, você vai ver nos outros versículos, ele se lamentou, ele entrou no luto, e aí a palavra do Senhor vai te mostrar que ele foi examinar tudo que estava acontecendo, ele foi clamar ao Senhor, ele foi orar, ele foi jejuar, ele foi tomar conhecimento de como estava, ele foi encarar a realidade da situação. Então ele foi lá, foi ver, foi meditar, e a palavra do Senhor diz que ele então lamentou, que ele chorou, que ele jejuou e orou. Primeiro princípio para você recomeçar, você tem que encarar a situação, não adianta você disfarçar. Quantas vezes nós ficamos disfarçando, né? Nós queremos dizer para a pessoa que está no nosso lado que está tudo bem, está tudo ótimo. Eu conheço alguém, algumas pessoas que conhecem alguém. Nós estamos vendo muito nítido que a pessoa não está bem. Que ela não está bem, mas você pergunta, está tudo ótimo. Né? Vocês sabem disso. Está tudo ótimo. É a palavra do momento. Você pergunta, está tudo ótimo. Por quê? Muitas vezes nós achamos que a palavra do Senhor fala, né, para nós, quando estivermos jejuando, nós pentearmos o cabelo, então as mulheres se maquiar, os homens se arrumar, tomar banho, né, ficar bem bonito. Não precisa ninguém saber que você está jejuando. Nós não entendemos essa coisa, nós achamos que tudo isso nós temos que fazer. Então se nós não estamos bem, nós não podemos falar que nós não estamos bem. Não, eu não posso falar, eu sou homem de Deus, eu sou pastor, eu vou falar que eu não estou bem. Queridos, eu quero te dar um segredo. A palavra do Senhor diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, então ali as coisas acontecem. Então quando você está com problema, é muito bom você poder partilhar com pessoas. É por isso que nós estamos aqui hoje à noite. Abrindo parênteses, mas eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui. Por que que o diabo coloca essa notícia na nossa cabeça? Não precisa ir todo dia na igreja, não precisa ir todo domingo. Você pode ir de 15 em 15 dias. Sabe por quê, queridos? Aqui na igreja, nós nos reunimos por quê? Porque nós nos reunimos como família, nós nos reunimos porque existe uma palavra que eu sempre falo e vou falar e vou declarar, profetizar, que na comunhão dos santos o Senhor ordena a bênção. Então essa pessoa que sai do seu lado, ela é uma bênção na sua vida, porque se ela está aqui com você, o Senhor ordena a bênção. Diga para o seu irmão aí, diga para ele, você é uma bênção na minha vida. Queridos, nós estamos aqui reunidos
Amém? E é por causa dessa reunião que nós somos abençoados. Queridos, e essa palavra que o Senhor ordena a bênção, Ele diz ordena, é ordem. Então não é assim, se você for hoje, talvez você vai ser abençoado. Não, queridos, há uma ordem de Deus que você está recebendo uma bênção hoje à noite. Nós estamos em comunhão. Eu não sei quando que vai vir a bênção. Talvez quando você sair por aquela porta, você já vai receber a bênção. Mas a bênção do Senhor está sobre a sua vida hoje. É palavra do Senhor, não é a minha palavra. Na comunhão dos santos, o Senhor ordena a bênção. Outra coisa, porque nós estamos reunidos aqui, nós estamos como família. E é na família que nós somos trabalhados. Eu sou de uma família, só eu e a minha irmã. Mas a minha irmã, ela ouviu muito bem a palavra do Senhor, que diz crescer e multiplicar, porque ela tem 6 filhos. E já tem um neto. Então agora quando eu vou na casa dos meus pais, porque minha irmã mora lá com eles, então tem 6, e tem 3 maiores do que eu. Então é uma briga para o banho. Né? Porque tem o banheiro da casa dos meus pais e tem o da casa dela. Mas às vezes os dois estão ocupados. E você sabe que os homens já foram adolescentes e sabe como que é quando um homem entra no banheiro. Então, na minha época, minha mãe já tinha uma tática, né? Ela ia lá no relógio e desligava o relógio. E hoje, mais do que nunca, minha mãe continua fazendo a mesma coisa. Então, meus sobrinhos entram no banheiro, quando começa a demorar, ela desliga o relógio. Mas, enfim, numa família, nós somos confrontados, nós então um raspa no outro. Então, é aquele, nós começamos a ter que obedecer o tempo de banheiro, não é? Nós começamos a obedecer a ordem, então nós temos que ter regras para dormir, não é? Na família, nós somos ajustados. É por isso que nós temos que estar aqui na casa do Senhor. Querido, se você não vem na casa do Senhor, você não é ajustado. Você consegue entender isso? Porque é aqui que nós nos encontramos. Então é aqui que a gente tem que, estar cumprimentando. Nós temos que estar conhecendo outras pessoas. Aqui cada um tem um nível social. Então é na igreja que nós somos moldados. Então se você não vem, você pula essa parte. O que acontece? Lá na frente. Eu não gosto disso. Eu não gosto daquela pessoa, eu não gosto disso. Eu não como isso. Queridos, quantos que aqui aprenderam na igreja até com comida? Existe alguém aqui? Levante a sua mão. Você não comia alguma coisa e agora come? Aí, algumas pessoas. Na igreja nós aprendemos até isso. Às vezes nós não comemos algumas coisas e aí na comunhão da igreja, na comunhão dos irmãos, você vai aprendendo. Eu não conhecia isso, passa a conhecer e te dá dica. E você vai ali, lidando com o outro. E nós viajamos juntos, temos que aprender e nós começamos a conhecer a pessoa. Você já conhece o que ela gosta de comer, o que ela gosta de vestir. E assim é. É por isso que nós estamos em igreja, para nós sermos moldados. Mas o que acontece? O diabo coloca isso na sua vida. E aí então vem essa proteção das portas e dos muros da sua vida. São derrubados. E aí o que eu tenho que fazer, querido? Primeira coisa, eu tenho que encarar a realidade. Não adianta passar um pano, como eu estava falando. Então muitas vezes nós temos vergonha de falar que não está bem. Não, querido, não está bem, não está bem. Mas não é aquele não está bem, coitadinho. Não está bem, mas em nome de Jesus, vai ficar. Eu quero que você ore por mim. Então eu falo, Wesley, Gabriel, ora por mim, olha, eu estou passando por uma dificuldade. E aí nós vamos lá e oramos, e assim nós vamos indo, caminhando de glória em glória. Deus quer levantar o seu muro nessa noite, mas o primeiro passo que você precisa tomar é encarar a realidade. Você precisa saber, não, olha, realmente o muro está derrubado, as portas estão queimadas, eu preciso mudar a situação. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar em jejum e oração. Vou entrar em jejum e oração pela minha vida. Eu preciso mudar essa situação. Outra coisa que nós vimos, que Neemias fez, ele orou,
Mas ele fez algo. Ele estabeleceu algo diante do Senhor. Aquilo que ele podia fazer, ele iria fazer. Então, muitas vezes, nós sabemos que nós temos que dar alguns passos. Nós sabemos que nós precisamos fazer alguma coisa. Por exemplo, eu sei que na minha vida financeira estão os muros derrubados, as portas estão queimadas. Então eu sei que eu preciso fazer algo. Então a minha parte qual que é? Então se eu não tenho um emprego, se eu não estou trabalhando, o que eu tenho que fazer, querido? Ir atrás, entregar currículo. Essa é a minha parte. Foi o que Neemias fez. A parte que eles tinham que fazer, ele foi lá, arrumou homens, arrumou o que precisava para levantar os muros, ele se organizou e aquilo que ele tinha que fazer, ele foi fazer. Este é o segundo princípio, queridos. Aquilo que você tem que estabelecer, aquilo que você tem que fazer, você vai fazer em nome de Jesus. A sua parte. Queridos, muitas vezes nós ficamos clamando pelo céu, mas o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer, eu tenho que fazer. Às vezes nós queremos. Eu não tenho certeza se o Sérgio lembra disso, mas eu acho que o Sérgio lembra. Nós estávamos num culto abençoadíssimo. E aí de repente tinha um moço na igreja. Ele era muito simples, o Raimundinho. Muito simples. Muito simples. E aí, em um determinado momento do culto, aqueles momentos tal, e ele saiu pulando, e aí ele foi, estava bem próximo de mim, ele foi e profetizou por um rapaz. E eu sabia que aquele rapaz estava desempregado. E eu sabia que, às vezes, a mulher dele falava, mas ele não vai atrás, ele não sei o quê. E eu sei que aquele moço, usado pelo Senhor, falou assim, levanta, amanhã, vai buscar emprego, sai e vai buscar uma porta que eu vou abrir a porta, desperta. E aí, eu fiquei olhando, desperta, leva currículo, que amanhã eu vou abrir a porta para você. E aí, queridos, eu senti que aquele moço foi impactado, na hora eu até ri, mas depois, na segunda-feira, aquele rapaz foi procurar trabalho. E o que aconteceu? Ele foi empregado. E eu não vou afirmar para vocês, mas eu acredito que ele deve estar trabalhando até hoje. E isso tem muito mais de 15 anos. Então o que acontece? Às vezes nós ficamos orando, igual nós estamos orando agora pelo Brasil, Ficamos orando, Senhor, salva, mas eu não faço nada. Eu não falo de Jesus nem para o meu vizinho, como que eu quero que o Senhor sare a nação? Eu falo mal, como as outras pessoas falam mal, eu entro em discussão, eu entro em tantas coisas, querido, eu tenho que agir, qual que é a minha parte? Eu vou examinar, não adianta eu dizer, eu vou anular meu voto. Sabe o que é isso? O espírito de Pilatos, que lavou as mãos. E às vezes nós achamos mais fácil lavar a mão, eu vou anular. Não vou votar em ninguém. Ou muitas vezes nós temos algum problema, não vou fazer mais nada, não vou orar, não vou... Não, queridos, faça a sua parte. Estabeleça a meta e diz, olha, o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Foi o que Neemias fez. Ele tinha que levantar os muros, ele tinha que edificar novamente a cidade do Senhor. E ele sabia, Deus tinha poder para fazer isso, de uma forma sobrenatural. Mas aquilo que nós temos que fazer, Deus não vai fazer. Porque a parte de Deus é o quê? O sobrenatural. O natural é para nós, queridos. E aí então, ele fez isso. Ele meditou, ele planejou, e ele disse, nós vamos fazer dessa forma. Terceiro princípio que nós temos que observar, que nós temos que colocar a nossa fé em prática. Nós já sabemos que aquilo que nós podemos fazer, nós temos que fazer, mas aquilo que nós não podemos, os obstáculos que nós não podemos, nós temos que exercitar a nossa fé. Então nessa noite, querido, eu não sei como que você está, mas se você precisa recomeçar algo, tenha isso em mente, fé. Você tem que agir por fé.
Porque a palavra do Senhor diz que na oração do justo, a oração do justo pode muitos em seu efeito. Mas existe uma outra palavra que diz que tudo que nós fizermos, prosperará. Fizermos. Então veja, eu tenho que ter uma ação, eu tenho que fazer para prosperar. Mas eu tenho que ter fé também. Então eu quero dizer para você nessa noite, você precisa recomeçar algo, querido. Você não pode, Neemias estava no palácio, ele não precisava se preocupar, mas a palavra do Senhor diz que ele se preocupou, e muitas vezes, querido, você está vendo que o muro está derrubado, está no chão na sua casa, na sua família, na sua cidade, na sua rua, e você não está nem aí. Nessa noite o Senhor está te chamando para reedificar novamente os muros, para levantar novamente as portas que estão caídas na sua vida. Há solução sim para você que entrou aqui hoje à noite. Você pode recomeçar. Você pode recomeçar. E a palavra do Senhor diz que a glória da segunda casa é maior. Queridos, eu quero dizer para você que aquilo que você recomeçar, e se você tiver a direção do Espírito Santo, vai ser maior. Você pode ter certeza disso. Você vai viver o melhor do Senhor. Mas você precisa então entender esse princípio, que nós temos que crer, nós temos que usar a nossa fé. Aquilo que eu não posso fazer, querido, eu tenho que orar ao Senhor e crer. Fé é isso. Muitas vezes, queridos, nós queremos ver as coisas acontecer. Neemias, nós sabemos, se você ler depois Neemias, você vai ver que tinha grandes obstáculos. Sanbalat, Tobias se levantaram e desencorajavam aqueles homens, diziam que eles não iam conseguir, que não ia ter jeito. Queridos, se levantaram de todo jeito, profecia. Muitas vezes você vai ouvir palavras contrárias, até de pessoas que são do seu lado, falando, não adianta. Não tem jeito, queridos, que é coisa pior, é quando você está passando por algo, e aí vem alguém e diz assim, isso já aconteceu comigo, eu já vi na minha família, não tem jeito. Fé tem jeito sim, eu creio no Senhor, Ele pode fazer. Quem sabe as pessoas olham para a sua casa e dizem, não tem mais jeito. Ou você mesmo olha para você e diz, não tem mais jeito. Meu ministério acabou, tudo acabou na minha vida. Eu quero declarar para você, se você tiver fé hoje, o Senhor vai fazer o sobrenatural. Aqueles homens estavam diante de uma situação que era nítida, estava aos olhos dele. Os muros estavam derrubados, a porta, os portões estavam queimados. Mas eles olharam com fé, Neemias olhou com fé, hoje está no chão, mas amanhã eu estou vendo isso construído. O que é que está no chão? Feche os seus olhos neste momento. O que é que está no chão na sua vida? Você precisa agir com fé. O quarto princípio é que você deve esperar a intervenção de Deus. Deus vai agir porque Ele prometeu, querido. Você pode ter certeza disso. Aquilo que Deus prometeu vai acontecer. Aquilo que Deus prometeu vai acontecer. Nós ouvimos aqui uma palavra. Às vezes vem de um modo inusitado, de um modo engraçado, de um modo pouco provável, por pessoas improváveis, por situações, por meios improváveis. Sabe, eu me lembro que uma vez eu precisava de pagar uma dívida e eu não tinha como pagar. Né? Eu poderia até deixar para o outro mês, mas eu não queria ficar em dívida. Eu sabia que no outro mês eu iria ter como saldar essa dívida. Mas eu queria pagar. E aí, de repente, eu estava na porta da casa da minha mãe. E aí passou um motoqueiro e caiu o dinheiro. Quando eu olhei, queridos, era o valor exato, é quase exato, né? Do que eu tinha que pagar. Eu confesso para vocês que no primeiro momento eu disse, opa, né? Caiu, não tem como que eu vou atrás desse moço? Mas junto caiu a carteira dele. Jesus, ele é bem bonitinho, né? E aí caiu a carteira, aí tinha o endereço, pastor Plínio, com o telefone e tudo.
Até telefone de recado. Eu liguei. E aí eu liguei, aí a mãe dele que atendeu, ele falou assim, ele é motoboy, eu vou tentar ligar no celular dele, mas é difícil dele atender. Mas Jesus faz tudo, né, queridos? Ele parou lá na frente e percebeu que tinha caído a carteira, só que, coitado, ele não sabia onde que estava. E aí ele ligou para a casa dele, entenderam? Eu acabei de ligar para a mãe ia tentar, mas ele ligou para a mãe e perguntou, mãe, pelo amor de Deus, acho que eu perdi a minha carteira. Ele falou, não, já acharam, ligaram aqui para mim. E me deram o endereço, e eu deixei o endereço, né, da minha mãe para ele voltar. Queridos, em 15 minutos ele estava voltando na casa da minha mãe. E eu fui lá e entreguei. Eu falei, está aqui a sua carteira. Eu falei, olha, tem um dinheiro aí, conta aí, vê se está faltando, né? Mas eu quero te afirmar que eu não peguei. Né? E aí ele olhou para mim e falou assim, toma isso daí. Eu falei, não, mas é o dinheiro que eu vi, que era o único que tinha na carteira dele. Ele falou, não, isso daqui eu ganhei de um serviço que eu fiz, e eu ia beber, eu ia usar ele para beber, que tinha um churrasco, pode tomar. E eu insisti, falei que não, né? Porque ele falou assim, eu quero que você pegue. Aí o que ele fez? Minha mãe saiu e falou assim, toma então para a senhora. Aí quando a minha mãe falou, não, deixa aqui que é meu. É meu. Chega. Queridos, de uma forma inusitada. Então, naturalmente eu poderia dizer, eu podia nem ter falado, já que ele, né, me deu dinheiro. Mas, queridos, o Senhor usa do meio que Ele quer. Nós temos que ir pelo caminho correto. Então, queridos, nessa noite, espera a intervenção do Senhor. Esse é um dos princípios de recomeçar. Você quer recomeçar alguma coisa? Espera a intervenção de Deus. Espera Deus agir. Deus vai agir. Deus prometeu. Se Ele prometeu, Ele é fiel, Ele vai cumprir. Ele vai levantar os muros, sim. Ele vai levantar as portas, sim. Você vai conquistar aquilo que o Senhor planejou, prometeu para a sua vida. Vai acontecer. Não sei o que é que você está passando. Eu não sei o que é que está acontecendo na sua vida, mas hoje o Senhor está dizendo que é o tempo de recomeçar. Hoje o Senhor está dizendo que é o tempo de você levantar os seus muros. Hoje é o tempo que você vai levantar as portas. Elas estavam queimadas, os muros estavam derrubados. Mas hoje você pode enxergar e você pode crer que algo está sendo levantado aqui nessa noite. A obra do Senhor está sendo feita aqui nessa noite. Ela não parou na sua vida e não vai parar. Nós muitas vezes somos assolados com tantas coisas. Muitas vezes até nós não entendemos porque tantas coisas acontecem. Mas eu quero dizer que, independente de todas essas coisas, nós iremos recomeçar. Independente de qualquer coisa, nós iremos recomeçar. Deus te dá unção. Neemias recebeu unção. Neemias recebeu unção e depois nós vamos ver no término do livro de Neemias que os muros foram reedificados. Os portões foram novamente colocados. E hoje nós estamos falando desse grande homem de Deus. Eu quero dizer que as pessoas também vão ter que olhar para a sua vida e falar, puxa vida, eu tinha certeza que não ia dar certo. Mas elas vão ter que ver que o muro foi reedificado novamente. As pessoas vão olhar para você e quem sabe poderiam dizer, mas eu tinha tudo para não dar certo. Tinha tudo para não conseguir. Tinha tudo para estar para não estar aonde está. Mas Deus é o Deus do recomeço. Deus quer recomeçar uma história novamente na sua vida. A história já foi dita, a história já está escrita no Senhor. Nós só precisamos recomeçar. Eu sei que é difícil, para Neemias era difícil o recomeço, porque tudo estava mostrando, naturalmente. Queridos, eu quero dizer que você hoje, à noite, você pode olhar com seus olhos naturais e ver as coisas não acontecendo. Mas a partir de agora, a unção do Senhor está sobre você para recomeçar. Coloque-se de pé.
É tempo de a igreja do Senhor recomeçar. Nós temos visto os muros derrubados, nós temos visto os portões queimados. Quem sabe você tem visto isso na sua vida. Mas nessa noite, comece a enxergar pelos olhos da fé uma grande muralha em seu redor. Um forte portão na sua vida. E nunca mais o diabo vai jogar nenhum saquinho de lixo na sua vida. Porque a partir de hoje ele está enxergando na sua vida a propriedade exclusiva do Senhor Jesus. E isso é a palavra do Senhor que diz que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Existe uma proteção que está sobre a sua vida. Existe uma cerca que está sobre a sua vida. Existe um portão que está sobre a sua vida. E nada vai te parar. Nada vai parar a obra do Senhor. Neemias, por muitas etapas, as pessoas desanimaram ele para que parasse a obra. Mas Neemias, você vai ver que a palavra do Senhor declara que em alguns momentos um estava com a mão na espada, numa mão estava a espada e na outra fazendo a obra do Senhor. E Neemias declara: eu não vou parar essa obra, eu tenho uma grande obra a fazer. E é isso que Deus está fazendo hoje na sua vida. Você tem uma grande obra que Deus colocou na sua vida e você não vai parar. E você não vai parar. A morte não vai chegar no seu lar. A destruição não vai chegar no seu lar. A destruição não vai chegar na sua vida. Ainda tudo está mostrando, tudo está derrubado ao seu redor. Você está enxergando isso, mas nessa noite receba a unção do Senhor. A depressão não vai te parar. A tristeza não vai te parar. A falta do mantimento, Deus está falando com pessoas aqui. A falta do mantimento não vai te parar. O inimigo não vai parar a igreja do Senhor. Nós estamos numa grande obra e nós não vamos parar. Hoje é o dia da sua virada. Deus está falando com você, hoje é o dia da sua virada. Quem sabe até hoje você tem olhado e tem visto os muros derrubados. Até agora você tem olhado e tem visto o portão queimado. Mas hoje o Senhor está construindo algo novamente.